estão no plenário, as pessoas que estão nos assistindo em casa. Quero fazer a minha saudação aos vereadores presentes, Matheus Garcia, ao vereador André, ao vereador Cássio, à vereadora Samanta e os técnicos da prefeitura, a nossa secretária da Fazenda, Tamires, o seu Júlio, nosso contador, sejam bem-vindos para essa audiência pública. Vou fazer a leitura do edital de convocação. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com o fulcro número 4 do artigo 9º e do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tomo público que farão realizar audiência pública para demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2025. Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2024, os quais solicito a publicação no mural desta casa. Além disso, segue também o modelo 9, demonstrativo dos limites do RSF, no dia 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira, às 10 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, na rua Maitá 424. Oportunidade que convida a população em geral, representante de outras entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas, a participarem e assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail protocolo@câmara.pinheiro-machado-rs.gov.br ou pelo telefone 53-3248-1527. De imediato já passo, e antes que eu passe a palavra a Tamires, quero deixar a todos que estão nos assistindo e aos presentes, que sempre quem fazia esse trabalho era a nossa contadora, a Cristiane, que está em licença maternidade. Então, por isso que está aqui o seu Júlio, contador, e também a Tamires, que é a secretária da Fazenda, da qual eles farão a uso da palavra. Passo de imediato, então, a palavra ao executivo representante Tamires. Bom dia a todos. Bom dia aos senhores vereadores. Como o nosso presidente falou já, quem conduzia geralmente esta sessão pública era a nossa contadora. Desde que ela saiu de licença, a gente tem buscado auxiliar da melhor forma, né, para seguir cumprindo as exigências que nos são solicitadas. Bom, tratando-se de... Primeiro, vamos falar do demonstrativo dos limites RGF, referente ao 3º quadrimestre. É importante ressaltar que a despesa com o pessoal, ela ficou, neste relatório, em 40,84%. Por que eu digo neste relatório? Porque se vocês observarem o relatório que traz demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, ele diz que a despesa com o pessoal é 38,20%, sendo que nesses 38,20% não considera o ASPES, que seria o livre da saúde, que a gente chama. Tá? Já no modelo 9, 40 com 0,84, que aí está o total de despesas. Também outra informação importante de passar para vocês é que as terceirizadas, elas foram informadas através do MSI, tá? Pelo controle interno. É um dispositivo que preenchemos no PAD, onde no PAD ele consta, além dos índices com o pessoal, a gente traz os índices aplicados em educação e saúde. Tá? MDE fechamos com 25,47% e o ASPES 15,62%. Também vocês podem observar que no relatório de execução orçamentária
ele traz uma diferença nos índices. Ele diz que foi 25,68 para o MDE e 15,93 para o ASCS. Por que dessas diferenças? Porque o Tesouro ele usa uma base de cálculo para calcular o índice aplicado em saúde e educação, e o tribunal usa outra base de cálculo. Então, a gente tem que tomar o cuidado mensalmente para atingir nos dois. Se nós atingirmos ou no tribunal ou no passou agora. No tribunal e no PAD. Se nós não atingimos em algum deles, ficamos irregulares. Então, temos que ter cuidado para cumprir os dois. A nossa previsão de receita inicial para o ano de 2024 era 65 milhões e 200. Nós tivemos como receita realizada 89 milhões 0,73 587,7. Despesas empenhadas 87 milhões 486 211,7. Despesas liquidadas 83 872 867,73 e despesas efetivamente pagas até dia 31 de dezembro 83 406 962,55, alcançando um superávit de 1.587.376. Como os senhores podem observar, o superávit ali a gente leva em consideração a receita que foi de fato realizada com a despesa total empenhada. Não sei se o senhor Júlio quer fazer algum tipo de consideração sobre índices, era isso que eu tinha para falar para os senhores. Passo a palavra ao nosso contador, seu Júlio. Não, acho que ficou bem detalhado. As informações são essas aí. Eu vou fazer uma pergunta, então. Eu saí já fazendo as perguntas, depois eu passo aos demais vereadores. Você previa, no início, uma arrecadação de 65 milhões e tu fecha com 89. É bem claro que nós temos que deixar claro aqui para todo mundo entender, quem está em casa, que esse 89 chega com emendas, tudo aquilo que vem federal, que vem estadual, não é arrecadação si próprio, André, entendeu? É a soma de todos aqueles recursos que as bancadas buscam, que o prefeito busca em Brasília e no Estado. Por exemplo, o dinheiro que veio das casinhas cai dentro desse orçamento. Quer dizer, isso não é dinheiro, é orçamento. Daí tu vê aquelas 10, 20 casinhas sendo feitas lá, aquele dinheiro entrou aqui dentro do orçamento e foram construídas as casinhas. Então, nós temos que saber, ter o discernimento de saber o que é dinheiro efetivo dentro do cofre, né? Do cofre orçamentário, porque, veja bem, ela chega e diz que teve um superávit de 1 milhão e pouco. Mas daí se tu pegar os números, diz, mas como que só deu 1 milhão e pouco? Porque é por isso que eu estou falando isso. Porque é orçamentário. Eu sempre gostei do orçamento porque é número. E é um jogo de número, então tu tem que entender um pouco para a gente poder passar para a população, poder passar para as pessoas que nos questionam. Outra questão, se previa lá no início que ia gastar com pessoal 38,2 e acabou fechando com 40,04. É isso? Então, quer dizer, há essas mudanças. Mas se gastou só 40, eu enxergo como muito bom, né, Tamires? Porque nos últimos 10 anos, ou voltando 15 anos atrás, sempre se trabalhou no limite. O limite prudencial é 51, e o que não pode... Eu vivi em um tempo, como vereador, os governos anteriores gastando até 62% da sua receita com o pessoal. Mas como? É porque não entrava recurso como entrou tanto nesse último governo. Aqui eu quero abrir um parêntese e que levem como elogio ao governo municipal, ao executivo, é um grande captador de recursos.
captar recursos tem que saber, tem que estar no ponto, tem que estar na hora. Por que nós temos um projeto que vai ser votado amanhã, que é a Secretaria de Planejamento e Projeto. A Secretaria teve uma importância, na verdade não era uma secretaria, ela era um departamento, e ela teve uma influência, vereador André e vereador Cássio, de suma importância, porque ele estava ali, ó, cuidando o que o governo federal largava para os municípios, estava atento a buscar. E isso aí é primordial para quem administra coisa pública, que são totalmente diferentes. E aqui eu vejo o Júlio, que está chegando agora, porque a contabilidade pública é diferente das empresas privadas, não é isso, Júlio? São totalmente diferentes. Sim, são diferentes. E eu estou diante de dois. A Tamires também não é contadora da coisa pública, ela trabalha lá na empresa privada, então são contabilidades diferentes também, interpretações diferentes, tudo é diferente, a forma de interpretação. Então, é uma matéria muito importante, e eu sempre me deparo com isso, quando nós fizemos audiência pública, quando nós vamos votar o PPA, quando nós vamos votar a LDO, quando nós vamos votar o orçamento do município, me parece que é muito pouca importância que a população dá e aos próprios políticos. Os políticos não dão importância para mim, o maior projeto que tem é o orçamento do município. Ali que se dita tudo. Porque o resto é só discurso ali no púlpito. É discursinho, BBB, não fez, por que não fez. Tu tem a obrigação de saber por que não fez. Tu tem que primeiro saber o orçamento. A hora que tu souber o que é orçamento, tu sabe por que não fez. Ou sabe por que ele deixou de fazer. Como é que o senhor não fez? Está aqui, ó. Então, eu vejo com bons olhos, que bom que eu voltei para essa casa e eu consigo hoje ver que está as coisas se ajustando, se organizando e chegando a um ponto que todos nós desejamos. Claro que lá na rua não aparece assim repentinamente muitas mudanças, porque demora. Então, 40% com o pessoal, eu te pergunto assim, Tamires, tu enxerga esses 2025 com os mesmos olhos que tu enxergou 2024 na questão de crescimento de um lado, que é o crescimento e a arrecadação, e a despesa que vai começar já começou a ser gerada em janeiro. Eu gostaria que tu discorresse sobre isso, como é que tu enxerga isso? A nossa expectativa é positiva em relação a isso. Se toma muito cuidado para só se executar a despesa se realmente a gente tem o recurso para pagá-la. Tá? Uma coisa que é importante falar, que o presidente citou, as obras. As obras elas só são executadas se o dinheiro está em conta para pagar. Não se começa nenhuma obra se o dinheiro está previsto a vir. Então, todos os investimentos que começaram a ser feitos ao longo do governo de terminou em 2024 e para o próximo, se toma esse cuidado para a gente ter a disponibilidade financeira de assumir com essas despesas. Porque não adianta a gente ter uma cidade cheia de obras, né, se a gente não tiver a disponibilidade para pagá-las. E os senhores podem ficar tranquilos que tudo que tem andamento tem recurso para pagar. E quanto à despesa de pessoal, a nossa expectativa é que ela se mantenha, né? Porque, como o presidente citou ali, o limite prudencial é o 51,30%, mas já aconteceu períodos que chegou ao limite máximo, que seria o 54%. Então, a gente estar nos 40% é muito importante para todo servidor, né? Para manter a estabilidade do servidor público. É uma margem de segurança, né? Vou passar a palavra, então, para os vereadores, começando com a bancada do PDT, pela ordem. Vereador André. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores, presentes, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De antemão, já vou agradecer a presença da nossa secretária. Obrigado pela presença, Tamires. Senhor Júlio também, muito obrigado pela presença. Tamires, tu nos diz que estamos com uma certa tranquilidade financeira, resumindo é isso, precisamos resumir bastante para a nossa comunidade que nos assiste. E eu te pergunto o seguinte,
É notório que nós temos deficiências na cidade, apesar de alguns pontos positivos, é muita reclamação da comunidade. Tu me diz o seguinte, nós temos dinheiro para essas obras, então? Onde é que está o gargalo? Tu tens um orçamento estável, estamos estabilizados financeiramente, de pessoal. O problema não é financeiro, é só essa pergunta que eu te faço. Assim, ó, nós temos uma obra que tu está falando aqui, para começar e terminar ela. Eu vou citar um exemplo, a pista de caminhada, por exemplo, que tinha um tempo previsto para ser concluída, não foi concluída dentro. Não é por problema financeiro, então. Seria isso? Respondendo ao vereador André, não é por falta de recurso financeiro. A empresa, inclusive, já recebeu notificações por esse atraso, tá? Não é uma culpa do município. Porque como é que a gente faz o pagamento das obras? A gente faz sobre medição. Tá? A empresa foi lá e fez um determinado volume de obras, o engenheiro vai lá, faz a aferição e a medição e nos faz um relatório dizendo o que representa, né, no valor daquela licitação, aquele montante que foi executado e é feito o pagamento. A parte que está sem fazer, ela não foi paga, você pode ficar tranquilo, não foi paga, mas não por falta de dinheiro, porque a empresa realmente não executou o serviço até o momento. Eu posso dar sequência por questão de ordem, presidente? A palavra está com o senhor. Para a gente resumir também, assim, bem sucinto, com palavras bem tranquilas, as emendas parlamentares têm sido fundamentais para o nosso orçamento, então. Sem as emendas parlamentares, nós estaríamos mais apertados, vamos falar assim, seria isso? Para a execução das obras, principalmente calçamento, as casinhas, é emenda parlamentar. Hoje nós não teríamos uma condição própria, de orçamento próprio, então, para tocar uma obra maior. Nós precisamos dessas emendas parlamentares, é isso? A gente precisa, financeiramente, a gente sim. precisa das emendas, precisamos contar com as emendas, porque conforme foi demonstrado nesta casa, tipo, a gente tem uma saúde financeira positiva, mas procuramos uma margem de segurança, tá? Porque além de a gente ter hoje uma folha acima de 3 milhões, a gente tem uma despesa com precatórios que nos consome assim, ó, mensalmente. Olha, aquele dia a gente trouxe um demonstrativo baseando-se no último mês, que foi pago 243 mil de precatório no único mês. Agora, em março, abril, é negociado novamente com o tribunal o que será pago durante o ano de 2026 e sempre sobe, ela nunca baixa. Quando eu entrei na secretaria, a gente pagava 50 mil, mais ou menos, de precatório. A gente está pagando agora em torno de 250. E a previsão é subir para 2025. Porque, como no ano de 2024 teve as enchentes, acabou que teve uma redução dos pagamentos por ordem, inclusive, do tribunal. Então, a dívida dos precatórios ela só aumenta, né? E aí eles fazem um cálculo estimado para 7 anos e como vamos supor, nos faz uma estimativa de parcelamento. E é um absurdo que a gente paga, não só de precatórios, o parcelamento do FAPS também é uma situação que nos consome muito o financeiro. Então, a gente conta sempre com essas emendas, a gente agradece a todos os vereadores que batalham junto aos seus deputados, seus senadores, porque elas são de grande importância para a comunidade. Acho que não se realizaria tanta obra se a gente não contasse com as emendas de todos os deputados. Bom, para encerrar também, não tomar o tempo demasiado assim e não ficar muito assunto, dentro da previsão orçamentária nossa, do município, nós temos problemas com pagamento de licença para funcionários e as promoções há muito tempo não são revistas. Está dentro desse teu orçamento, tem previsão para isso? Como é que tem acontecido isso? A grande queixa, principalmente dos funcionários, assim, ó, é não saber. Essa previsão, ela existe, ela é muito pouca e não está dando conta, ela tem alguma previsão disso melhorar para o nosso funcionário público municipal? Conforme também foi demonstrado no outro dia, todos os anos eu pago uma leva bem grande das licenças, só que o que acontece? Como a gente teve um período onde não foi pago, né, independente de governo, né, a gente está correndo sempre atrás
para ver se a gente consegue zerar esses pagamentos, mas não todo ano vai vencendo mais licenças, né? O que a gente segue? A gente segue uma lista, né, que o próprio servidor vai lá e solicita a sua licença e a gente respeita aquela lista, independente de quem esteja na fila. Quando é liberado os recursos para pagamento de licença, são pagas as licenças. 2024 a gente pagou um pouco menos em função das eleições, mas se olharem os números que foram pagos em 2023, foi um número bem expressivo, foi mais de 1 milhão de licenças, né? Então, a gente espera conseguir pagar mais um pouco de licença até o final do ano, até o final de 2025, mas eu não posso lhe dizer assim, o valor que será pago, porque aí não depende só de mim, né? São outras mãos juntas. Bom, muito obrigado da minha parte, senhor presidente. Obrigado, Tamires. Um assunto, acho que vai voltar, né? Ele vai voltar à tona, então te agradeço por hoje. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, vereador. Eu só para colaborar, Tamires, e eu quero te dizer para ti, André, o que ocorreu com o passar do tempo? É como se tu fosse dono da tua casa, tu ganhava 5 mil reais e tu tinha uma despesa de 7 mil reais. O que tu fazia? Deixava de pagar o supermercado, deixava de pagar o cara do gás, e tu ia administrando isso. O que ocorreu nos últimos 10 anos, vou voltar mais um pouquinho para trás, os gestores foram deixando empilhar a licença, porque senão ele não pagava o pessoal. Ele foi deixando empilhar precatório. Deixa que vá para precatório. Era uma forma de dar um drible não dava, porque para mim era uma forma de ignorância administrativa. Ele deixava que virasse precatório e quem viesse atrás fechasse a porteira. E isso aí foi, um passou para o outro para o outro, até que chegou num ponto que não tinha mais porteira. O Fundo de Aposentadoria e Pensão também foi um que foi amontoando. Daí quando tu chega com o orçamento, tu tem que pagar o pessoal concursado está ali, ele tem que receber o mínimo, e tu tem que ir lá na rua dar o mínimo de importância de trabalho, ou seja, arruamento, estrada, limpeza, para educação, saúde. O que aconteceu? Empilhou-se essas três, eu vou pegar só essas três. Não estou falando em fornecedor. Eu não estou falando em fornecedor. Que também se empilhou. Agora, quando eu às vezes escuto, mas está só gastando 40% com o pessoal, dá para dar aumento aqui, dá para fazer isso, tem que fazer aquilo. Só um pouquinho. Deveria fazer isso. Mas tu tem que ter prudência na questão administrativa. E como é que, se cair a arrecadação nesse ano agora, vamos que fecha essa empresa de candiota, que tomara que não, nós vamos sentir aqui a arrecadação. Candiota quebrará. O FAP está a pagar, que nós temos que pagar, as licenças nós temos que pagar, e os precatórios temos que pagar. E cai a nossa arrecadação. Nós voltamos tudo o que nós era antes. Então, muito cuidado, tem que ter muito cuidado para nós fazer essa travessia. Essa travessia tem que ser feita, bem feita. Acredito que se continuar na mesma forma de administração financeira, estou falando, financeira. Eu não estou aqui falando em política e nem execução lá. É financeira que eu estou falando. Em 4 anos você coloca o trem nos trilhos. Seria isso, né, Tamires? Coloca, sim. E tu pode fazer essa prova, olhando os números, que se tu vê, quando se pegou em 20, o que se tinha de precatório, o que se tinha de FAPS, o que se tinha de licença, o que se tinha de a pagar, restos a pagar, tu vai ver que é bem diminuto agora. É muito a distância, encurtou a distância. Com mais 4 anos, eu acredito que quase zero. A hora que nós zerar, nós vamos dar um salto de qualidade no nosso município. Vocês podem ter certeza. Passo a palavra na ordem da bancada, o PSDB não se faz presente. Vereador Cássio, da bancada progressista.
Cumprimentar o presidente Jaime, cumprimentar meus colegas, Tamires, o nosso contador, o pessoal que nos assiste. Falando também na parte financeira, é muito complicado, Tamires. Eu vejo assim que esse ano que está iniciando bem complexo. Nós já vimos, Jaime, o aumento dos combustíveis, que as pessoas não se dão de conta, da gasolina, no diesel, o que vai causar nos cofres públicos. Só o diesel subiu em torno de 40 centavos por litro. Fazendo uma conta simples, a cada 100 litros, R$40 a mais. Aí eu pergunto para os amigos, o que é 100 litros de diesel numa máquina pública? Nada. O que é a gasolina? Que nós sabemos que muitas especialidades não estão no município e é dividida em todo o estado, não é Pinheiro? É por zonas. Quantos veículos se deslocam por dia? É um aumento também. Se nós pegarmos a folha, Tamires, ativos e inativos, em torno de 3 milhões? 3 milhões e... Vou fazer uma conta redonda, 3 milhões, mais 3.300, e a gente fala aqui muito em aumento dos funcionários, e com razão, mas vejam bem que 10% já dá no final do ano mais de 4 milhões aos cofres públicos. Só um aumento, e se tu pegar hoje, tão defasado está o salário dos munícipes, 10% não é nada. Ele já tem um reflexo lá no final do ano, 4 milhões a menos. E das emendas, Jaime, nem se fala. Por exemplo, o nosso município hoje teria que ter mais 2 patrolas. Cada patrola custa 1.300.000. Tamires, tu acha que o município teria fôlego para comprar ele sozinho 2 patrolas? É que eu digo, o cobertor ainda é muito curto. Nós viemos a recém nadando, como diz o Jaime, dentro da esfera, nós estamos falando aqui em número, não plano de ação fora, se está bem executado as ruas, nós estamos falando em números. É muito complicado ainda. Eu digo que o município de Pinheiro Machado recém saiu da UTI. Está pós-UTI. Está no quarto. Mas com grandes cuidados. Porque o pessoal não se dá de conta, mas essa fábrica aqui, de Candiota, se fecha, ela abrange Pinheiro Machado. Ah, mas o imposto era... Não, o imposto estadual, o bolo é o mesmo. Esse ano, a arrecadação do ano que passou, a soja foi um terror. Então, o bolo não vai ser muito bom. Por quê? Porque ano passado houve quebra da safra. Foi colhido menos de 50%, que o reflexo é agora. Então, eu digo, às vezes a gente cobra muito, e com razão, porque as comunidades... Mas o financeiro tem que se ter cuidado. Porque, como o Jaime disse, a Tamires, esse superávit, ele é falso. Que no sentido que entrou milhões e milhões de recursos, de emendas que todos nós fomos buscar. Então, por isso que ele dá esse superávit. E eu acho que às vezes a gente critica e coisa, mas prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu vejo aí um 2025 muito complicado. E eu acho que tem que ter uma reserva, assim, porque pelo que a gente está vendo, principalmente no nosso lado aqui, Candiota, nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, a gente não vê coisas muito boas ainda. A gente vê problemas de novo na quebra da soja, problemas na quebra do milho, problemas aqui nas usinas de Candiota. Enfim, eu acho que tem que ter uma reserva, Tamires, e é isso que as pessoas têm que entender. É muito complicado e nós não podemos voltar. Não podemos voltar ao passado, ficar de volta à UTI, porque talvez não se tenha uma segunda chance depois de sair dela, pelo tudo que a gente está vendo acontecer a nível municipal, estadual e federal. Seria isso, já minhas colocações. Senhor, obrigado, vereador, colocasse com muita propriedade. Agora, na UFEOV, na reunião da Zona Sul, eu tenho muitos amigos em Candiota, vereadores, e eu tenho um que me afino muito, que é o secretário da Saúde, o Bibi, e ele me dizia assim, Jaime, a CGTE nos produz 1 milhão mês de dinheiro limpinho caindo no cofre. O prefeito está apavorado, vai ter que demitir gente em massa. Só que abre, não abre, vai fechar 2 meses, André, sem arrecadação. É 2 milhões a menos. Então, quer dizer, num ano é 12 milhões.
Então, quer dizer, esse é o que vem na veia. Daí nós vamos ver as terceirizadas que estão tudo na volta, que compram na cidade, que fazem a economia girar, e a sementeira, daí vai pegar a CRM, daí vai pegar tudo, vai pegar todos. Nós vai pegar onde? Nós temos muita gente trabalhando lá. Gente que ganha salários bons e que gasta aqui, gera a nossa economia. Aí nós também vamos pagar. E tu colocou, assim, 10% para os funcionários de aumento. Eu até acho que tinha que ser mais. Pelo tempo e a defasagem que está. Mas tu sabe quanto é que representa 10% numa folha de 3 milhões e 300? Mais uma folha. Isso representa 4 milhões. 4 milhões. É mais uma folha. Daí tu tem o 13º e um 14º. Eles merecem, claro que merecem, meu Deus. Eles passaram uma vida inteira trabalhando, entregaram a vida deles dentro da prefeitura. Tem gente veterana aí saindo, se aposentando, vai se aposentar mal. Mas acaba, e sempre se tem aquele ditado, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Acaba essas pessoas que ganham menos, que são menos desprovidas, de possibilidade de aumentar seu salário, por más gestões. Não adianta, nós não podemos fugir dessa palavra. As más gestões acarretaram todo esse problema. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de peleia dentro dessa casa. A casa sempre foi vigilante, vereador André. Sempre foi vigilante. Mas quem tem a caneta é o que determina o erro ou o acerto. Vereadora Samanta. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, da Tamires, por todo o esclarecimento, Tamires. Isso é muito importante, principalmente para nós que somos marinheiros de primeira viagem. Isso aí é de muita importância e seria isso, viu? Gostaria de agradecer o espaço, presidente. Seria só agradecimento. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Matheus Garcia. Bom dia novamente, bom dia Tamires, o colega é Júlio, né? Bom dia, seu Júlio, bem-vindo a esta casa. Com relação ao índice da Folha, o vereador Jaime estava aqui, naquela época a gente debatia muito os índices da Folha, e eu vi a tua explanação, Tamires, e eu gostaria que tu explicasse novamente, para que a gente entenda. Naquela época se questionava muito a informação das terceirizadas, quando começaram a fazer informações separadamente. Então há uma fragmentação, mas se nós juntar tudo, né, terceirizada, qual é o índice geral que a gente compromete com a força de trabalho da máquina pública hoje? Se tiver, você falou em índice, mas tem as fragmentações hoje que permite ser informado separadamente. E nós olhando também, uma outra linha que a gente está olhando, pelo índice que aponta, considerando as fragmentações, de informar dessa forma que é permitido hoje, nós temos condições de dar o reajuste, de pensar no aumento real para o funcionalismo público, né? Sem comprometer, ou sem extrapolar. Aí temos os alertas que a lei nos permite, né? Nós podemos, né, a lei de responsabilidade fiscal nos dá ali os limites, né? Tem o máximo permitido é 54%, mas a gente 51,30 seria o limite prudencial. Então, dentro dessa análise que vem aqui, nós temos margem hoje para o município trazer essa reposição para o funcionalismo. Mas eu gostaria de ouvir essa fragmentação e se teria, assim, se considerando tudo, né, quanto que a gente estaria hoje, né, de percentual. O que ele pergunta também diz assim, ó,
Claro que o Tribunal de Contas hoje permite que tenha terceirizado e ele não entra dentro do percentual. Essa é a pergunta dele. Ele quer mais ou menos saber quanto é que essas terceirizadas representam em percentual se fosse juntar com o que é gasto hoje com o pessoal, que está em 40,04. Quanto é que essas terceirizadas representam no bolo, todo o bolo? Essa é a pergunta do vereador. E se, dentro disso, é possível entender que dá para dar um aumento melhor para os funcionários. É isso, vereador? Depois tem mais uma, mas vamos... A alíquota específica que o vereador pergunta, a gente não traz aqui nos relatórios. Eu não vou saber lhe dizer ela sem ver os números. Mas eu acho que a questão do aumento não é o índice que vai interferir para dar o aumento. Porque, bem, como o Cássio citou ali, não adianta a gente está com um índice que seria permitido um aumento. Só que qual é a preocupação? Tá? A gente vem complementando o que ele falou, com 2 anos de safra de soja ruim. Tá? O Jaime pode dizer melhor do que eu sobre isso. 2025, a gente está refletindo o 23. A queda que teve da arrecadação, da venda da soja em 24, a gente vai refletir o ano que vem só. Tá? E aí vocês pensam assim, ó, se fecha a candiota, lá, como diz o Jaime, vai por terra. E aqui, quantas pessoas da cidade trabalham em candiota que gastam na cidade? Que a gente recebe, através da arrecadação primária, aquele ICMS que as pessoas gastam na cidade. Se as pessoas deixarem de gastar, vai cair também. Então, tem que existir esse controle, porque, pensem bem, alguém previa as chuvas que teve o ano passado, em maio? A gente teve uma queda de arrecadação naquele período que vocês não fazem ideia. Chegava a 300, 400 mil naqueles meses. E se a gente não tivesse um fôlego financeiro para quitar, pagar tudo, né, que tinha os compromissos mensais para pagar, como que a gente ia ter saído daqueles meses que foram críticos, onde, por exemplo, quando Porto Alegre parou, a arrecadação de ICMS ela foi lá embaixo, porque não tinha arrecadação, né? Ninguém estava produzindo. E aí, o que os municípios iam receber? Então, eu acho muito preocupante dar um índice muito grande de aumento, tá? Temos índice da Folha que permite, tranquilo, mas eu acho muito perigoso porque a longo prazo depois pode não conseguir manter os compromissos. Porque a gente sabe o que a gente tem hoje, a gente não sabe a longo prazo o que nos espera. A gente tem também outro desafio pela frente, que é a reforma tributária, aonde a União ela vai ficar com autonomia geral sobre os impostos, e a gente ainda não estamos sofrendo, como eu digo, os impactos da reforma, mas vamos sofrer, porque vai mudar a forma de distribuição dos recursos para os municípios. Então, eu acho que tem que existir esse cuidado para a gente não começar a sofrer o que a gente passou no passado de as pessoas não terem, vamos supor, o salário, né? Porque não adianta a gente receber um aumento maior e não receber o salário depois. Eu acho muito mais complicado as pessoas receberem um aumento grande, o que já foi almejado outras vezes, né? Mas e depois se não consegue manter? Porque a gente tem a nossa margem de segurança e é o nosso capital que está, vamos supor, guardado para manter os primeiros compromissos. Mas e depois, a longo prazo? Como o Jaime bem falou, é 400 mil a mais. Se é 10. Mesmo. Obrigado. Falando na soja, uma coisa que não refletiu ainda. O ano passado, além da queda do preço, eu perdi a metade da minha lavoura, eu com as máquinas do galpão não pude colher. Mas não fui só eu. Muitos produtores rurais. Além de eu deixar aquela soja lá no campo, se eu tivesse colhido era mais imposto para o município e mais receita no meu bolso. Quer dizer, me dava mais poder de gastar. E isso foi com vários produtores, quase todos.
Então, nós temos que sempre estar muito atento, não podemos andar assim, ó. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo na nossa volta, para não ser pego de surpresa. Eu acredito plenamente que o prefeito vai dar aumento, sim. Talvez não aquilo desejado e não aquilo que os funcionários merecem, né? Mas vão ganhar, sim. Mas é como diz a secretária, nós temos que ir com os pés firmes, nós temos que ir tranquilo. Não adianta nós pegar um momento de afoito. Eu estou com a minha carteira cheia, vou sair gastando a torto e direito. Daqui a pouco vai te faltar dinheiro, tu vai ter um arrependimento. E uma coisa, Matheus, que eu sempre digo, pode ser um bico seco que tu dê para uma criança. Um bico. Depois que tu dá o bico, tu não tira o bico. E se tu tentar tirar o bico, a criança chora. Então, toda vez que a gente der alguma coisa a alguém, um aumento, principalmente, que é uma coisa legal, justa, correta, nós não temos como tirar. Nós temos que cumprir com aquilo que a gente alcançou. Então, eu enxergo, para nós continuar melhorando o nosso índice e nós poder melhorar para o funcionalismo, e eu digo uma coisa, não podemos só pensar também só no funcionalismo, nós temos que pensar quem está para o lado de fora. É o que paga o imposto, André. Aquelas pessoas que precisam da prestação de serviço. O que nós entregamos para elas? Nós entregamos ruas, nós entregamos praças, nós entregamos um ginásio bom, nós entregamos um colégio bom. Esse povo está quieto, ele não reclama até. Até ele não reclama. Ele fala para nós quando nós entramos na casa deles pedir voto. Aquela é a hora. Então, quer dizer, eu sou representante de uma fatia, tu é representante de outra, todos nós representamos uma parcela da sociedade. Nós temos, sim, a reforma que está para ser tributária vai ser uma concentração de riqueza na União. Para ela poder continuar ditando regra, nós temos que buscar no nosso deputado o que nós puder. O que nós puder trazer de recursos, nós temos que fazer caravana, buscar esses recursos. Nós vamos estar ajudando muito o município na melhoria de índices, de poder entregar para a sociedade uma vida melhor, nós poder entregar um salário melhor. Então, quer dizer, está tudo atrelado. Aqui nós temos vários partidos, mas, na verdade, nós não somos adversário. Nós fomos adversário na eleição. A partir que nós sentamos aqui nessa bancada, nós todos temos que puxar numa mesma direção. Porque daí não adianta, se eu não puxo, eu não posso reclamar ali. Se eu não ajudo, eu não reclamo. Vai ter que ficar quietinho. O que é que tu deu para melhorar? O que o senhor fez para melhorar? Essa é uma pergunta. E ela tem que ter resposta. Eu não fiz nada, então quem não fez nada, fica quietinho. Agora, eu acredito que a casa, e a gente já tem esse propósito, nós temos esse acordo de todos nós continuar buscando o que puder. O que puder. Agora, vamos vir daqui uns dias, estão pedindo voto aí. E nós é que somos os pioneiros disso. Então, quer dizer, se nós servimos para ajudar, nós também temos que ser ajudados. E não adianta, temos que pedir recursos grandes. Nós conseguimos, sim, meio no grito, né, Samanta? Nós conseguimos 2.300.000 para os cofres do município, no início do nosso governo. E o dia 10 nós estamos indo para Brasília para nós chuchar mais alguma coisa. Nós queremos ir, agora é a hora, nós temos que correr de atrás. Entendeu? Então, fazer jus ao nosso trabalho, fazer jus às nossas diárias. Então, se nós todos trabalharmos desta forma, eu tenho certeza que nós vamos ter um município melhor. Mais uma pergunta? Sim, eu gostaria de ter essa informação, Tamires, quando for possível mandar para essa casa, não só para mim, né, mas acredito que os demais também têm. Qual o percentual hoje que se compromete com o pessoal terceirizado? E aproveitar a tua presença para, se tu tens esse dado, assim, qual hoje o montante que é aportado ao UFAPES para pagamento da folha mensal de recurso livre?
Hoje a gente não trabalha mais com os aportes, né? Antes eram aportados recursos ao FAPES. Qual era o prejuízo disso? A gente tirava recurso da nossa arrecadação livre, aportava no FAPES, mas não diminuía a dívida. Eu não estava ainda na secretaria, eu entrei em 22, mas em 2021 acho que foi votado até nesta casa os parcelamentos, né? Temos uma série de parcelamentos que pagamos ao FAPES. Esses parcelamentos eles dão em torno de 1 milhão por mês. Então, qual é a diferença? Hoje a gente tira do livre para pagar o parcelamento, mas a gente está diminuindo a dívida. Sim. E com os aportes a gente não tinha essa diminuição. Com a aprovação do projeto de parcelamentos, que ocorreu lá no início do governo anterior, acho que foi 2021 que foram aprovados os primeiros parcelamentos, a gente conseguiu começar a diminuir a dívida, porque aí tu assumiu a dívida, assumiu uma responsabilidade e utilizamos aquele recurso para pagar os servidores inativos. Claro que tem as receitas, no caso, que são provenientes aos descontos, tem as receitas que buscamos junto à previdência daqueles servidores que contribuíam para a previdência e hoje são servidores públicos. Então, isso tudo são receitas que são injetadas no FAPES. Mas o nosso FAPES, ele não é como é que eu vou dizer para vocês? Ele não desperta interesse nos bancos, porque o nosso FAPES, ele só se sustenta, tá? Se a gente for a alguns municípios vizinhos, eu tive o prazer de estar no seminário do Previpaz, em um município vizinho, há uns meses atrás, e aí eles votam a política de investimento do FAPES. Eles têm um FAPES que tem 32 milhões. E aí eu ainda dizia para a gestora do FAPES deles lá, a gente tem que buscar as alternativas para a gente conseguir recursos para quitar as folhas mensais, né? Porque senão fica inviável. A folha do inativo está 1 milhão e quanto hoje? Ela se divide mais ou menos em 1 milhão e... Ela tem 1 milhão e 300, dá 1 milhão e 600 para cada um. Tanto ativo quanto inativo, ela se divide mais ou menos no meio. Esse último mês a gente teve um pouquinho menos, né? Não chegou nos 13.300, que foi as estimativas que a gente trouxe, porque a gente não tinha grande parte dos contratos, né? Mas agora a expectativa é que, iniciando as aulas, a nossa folha suba de volta para mais de 13.300. E quanto hoje esse percentual que foi adotado pela reforma, o que sugere hoje os 14% do inativo, em torno de valores mensal? Eu não tenho os valores aqui agora, porque eu fiquei sem bateria, mas naquele dia que a gente trouxe as apresentações, tinha umas planilhas que exemplificavam mensal a arrecadação do FAPES. Mas a gente já fez... eu não lembro. Eu não tenho elas aqui, porque eu fiquei sem bateria agora. Eu tinha todas elas. Vamos ver se não vai abrir. Acho que não. Mas a gente vai atrás da informação. Deixa eu ver. Se abrir aqui, eu já te digo. Enquanto ela fica olhando ali, assim, ó. Tu te lembra, em 2017, quando nós entramos nessa casa, o senhor era meu secretário, que a gente dizia, e eu dizia muito isso, que ia virar 2 folhas iguais. E viraram. Foi o maior desastre dessa cidade, foi a criação do FAPES. O maior desastre que podia ter feito. A forma que ele foi, sem uma pesquisa mais profunda, sem um lastro, ainda pegaram um seletista e botaram para dentro do FAPES. Tinha um desastre. E o pior desastre ainda, Matheus, que aconteceu, que logo dali 6 meses começaram a descontar, eles já não conseguiram honrar os pagamentos, eles já começaram a parcelar. A primeiro parcelamento fizeram em 86 meses. Malandragem, que ele parcelou, deixou amontoar a dívida, parcelou, para ele poder gastar em outros lugares, em outras coisas. E o que aconteceu? E daí que pegou aquilo, pegou uma dimensão, é assombroso se tu olhar o saldo hoje. Ele é assustador. E se não tem a reforma previdenciária, meu Deus do céu, e que nós tivemos uma dificuldade enorme com esse projeto, Matheus. Nós era 5 contra 4 aqui nessa casa e já tinha uma lei federal e aquilo só por uma birra, uma pequenez. É ser pequeno quando você vota contra a sua sociedade. Era lei, cumpra-se lei. E aquilo foi uma enrolação, e nós trabalhando para que fosse aprovado.
Se tivesse sido aprovado o tempo hábil, hoje a dor era menor. Não é verdade? Então, quer dizer, se tu parar e pensar e voltar no tempo e analisar bem as coisas que aconteceram, é uma infinidade de erro administrativo da questão pública que hoje afeta nada mais do que 12 mil habitantes que moram nas cidades. E às vezes as pessoas que estão em casa, que são leigas, que não sabem o porquê, atira pedra nos vereadores, atira pedra no prefeito. Meu Deus, meus amigos, os erros que fizeram, e por isso que é importante a audiência pública, é importante que a população participe, que brigue, sapateie, que veja o orçamento, que venha saber o que está acontecendo, não deixe que às vezes aconteça esses verdadeiros desastres. Jaime, só antes de passar quebrando um pouquinho, eu digo o seguinte, que os próximos 10 prefeitos que passar no município, Tamires, ainda vão ter dívida para pagar do FAPES. Ou seja, 40 anos ela vai continuar. Talvez muitos de nós já não estejam aqui. E vão ser falado o valor que a prefeitura desconta do FAPES. Para vocês verem o que é o financeiro, o que é essa dívida monstruosa do FAPES. Complementando o que o Jaime estava falando, desses servidores que foram aposentados e nunca tinham contribuído, até hoje a gente paga por eles. Desse 1 milhão que eu citei para vocês, 130 é desses servidores, por mês. Em torno de 130 mil por mês desses servidores que nunca haviam contribuído para o FAPES. Tá? Como eu disse para o Matheus aqui, se eu ligasse meu telefone, eu conseguia dizer para ele os números. No ano de 2022, que foi o primeiro ano dos 14%, tivemos uma arrecadação de 962 mil. Tá? Isso deu uma média de 100 mil por mês. Porque nos primeiros meses ali eram, tipo, janeiro, fevereiro e março, a arrecadação não chegava a R$1.000. E aí depois ela passou de 890, que foi arrecadada em março, para 91, em abril. No ano de 2023 arrecadamos 1.346 e no 24 1.454. Tá? Esses recursos eles são de extrema importância, porque tipo, eles injetam mais de 100 mil por mês para nos ajudarem na folha, né? Porque não é só a folha mensal que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar que quando chega o 10º, a gente também tem que ter recurso dentro do FAPES para pagar o 10º para os aposentados. A gente se preocupa com o mensal, mas o mensal ele tem que sobrar uma parte, nem que seja, para a gente poder ter o recurso, porque quando a gente paga dos ativos, a gente tem que pagar os inativos também. Obrigado, Tamires. Nada. Só para tá bom o debate. Só para tu ter uma ideia, ó. Como é que pode, como é que passa, como é que passou, aposentou pessoas que nunca contribuíram. Tinham que estar presos que aposentaram. E num debate uma vez aqui, da aprovação da reforma da Previdência, e o Matheus lembra bem, casa cheia, porque não pode descontar de mim, parará. E eu não me amedronto para isso. Eu fiz a pergunta para a pessoa. Peguei uma pessoa. O senhor, quanto tempo contribuiu para o Fundo de Aposentadoria e Pensão? 3 meses. 3 meses. Se aposentou. E ela acaba de dizer agora que esses que foram aposentados erroneamente, porque tinha que ter uma carência, não, só um pouquinho, tem que ter uma carência, tinha que ter uma trava nisso. Os prefeitos não deram trava, não estão nem aí, né? Isso gera todos os meses 130 mil. 13 meses, 1.690.000, elas tinham pagando 1.690.000 por um erro passado, e o secretário da Saúde de Candiota está apavorado que fecha a CGTE e perde 1 milhão por mês. E o que eu quero dizer? Fechar uma CGTE para nós também, cara. Por amor de Deus, número é número. Pode o cara escrever o maior discurso bonito, mas se ele não souber de número, para mim ele não é nada. Não é nada. A vida da gente é número. É de manhã à noite. Aí, deu uma embaralhadinha, que aprova-se a reforma previdenciária,
o município paga indevidamente, mas tem que pagar porque é lei, 130 mil por mês, e arrecada dos aposentados 100. Ainda fica com déficit de 30 mil reais. Então, quer dizer, quanta coisa errada, quantos gritos que a gente gritou e ninguém ouviu a gente. Então, é bom que todos nós soubemos disso. Para às vezes as perguntas saírem e ter resposta para dar. Não, aconteceu por causa disso. Tem muito anjinho, como é que tu diz? Muito anjinho se vestindo de quê? Muito diabinho se vestindo de anjinho, né? Passo a palavra à disposição dos vereadores, mais uma vez, e das redes sociais. Gesiel. Não há manifestações nas redes sociais. Obrigado, Gesiel. Passo de novo para os vereadores. Os vereadores contentes, executivo, contente? Sim, eu agradeço, né, o convite de ter vindo. Desculpe se eu deixei algo a desejar. Para mim, é a minha primeira audiência pública. Apesar de estar na Secretaria da Fazenda, eu conduzindo é a primeira. Mas estou à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecer também o convite aqui e a presença de todo mundo. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos os vereadores presentes, do Executivo Municipal. Foi um bom debate, ótimo, que assim seja. E eu vou, para te tranquilizar, tu foste bem, Tamires. Eu quero que tu venha na próxima. E não havendo mais nada a tratar, declaro que esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas ficará aberto pelo prazo de 72 horas para que a população possa apresentar suas manifestações pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Vereadores. Um bom dia e dou encerrado.